Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas e atípicas, que se relacionam de uma forma atípica, ou seja, são relacionamentos diferentes. Sejam eles porque envolvem pessoas com neurodivergências ou que envolvem comportamentos, atividades, contratos que não são considerados normativos, ou seja, dentro daquilo que a gente chama de convencional. São relacionamentos que se formam a partir e com suas diferenças. No entanto, educação psicossocial para homens e mulheres é importante em qualquer nível cultural, financeiro, religioso, porque é isso que nos faz fazer escolhas melhores. E como esse canal é sempre voltado para munir mulheres de informações, para que a gente possa escolher as nossas parcerias com o máximo de segurança que pudermos, já que 100% nós nunca teremos, porque relacionamentos ainda assim são apostas e não há garantias, mas que pelo menos a gente consiga ficar em paz com as nossas escolhas. E para isso, vou me usar do tema que está em alta agora, que é o seriado All Her Fault, que fala sobre o sequestro de um menino de 5 anos, o Milo Irvine, que é filho da Marissa Irvine com o Peter Irvine. E durante o desenrolar da investigação, a gente pode acompanhar o sofrimento da mãe, Marissa, a culpa, a autocobrança em relação a tudo que está sendo vivenciado durante o caos que é perder o seu próprio filho. Muitos canais têm falado da beleza que é a amizade que a Marissa faz com uma outra mãe, que é a Jenny. Essa amizade, ela surge em meio ao sofrimento. São duas mulheres que se comunicam pelo olhar, elas sabem o que elas vivem. Elas são da mesma classe social, elas têm rotinas bem parecidas, elas têm o filho da mesma idade, que estudam na mesma escola. Então, a conexão que vai se desenvolvendo entre elas é muito bonita, porque é uma verdadeira rede de apoio, né? Como a gente idealiza para todos nós termos, principalmente mulheres. Então, elas criam esse elo de confiança, de amizade, e isso tem sido bastante abordado. Tem sido bastante abordado também a responsabilidade dos homens dentro dos relacionamentos. E eu achei interessante que de tudo que eu vi, eu não encontrei ninguém dizendo que todos os homens da série apresentam uma curiosidade, principalmente nos tempos atuais. E, em se falando de arte, né, que adora criar dramas em relacionamentos românticos, o único drama que nós não veremos neste seriado de 8 capítulos, super intensos, é a infidelidade conjugal. Nenhum dos homens da série passam por infidelidade conjugal. Nenhum deles trai a esposa com outras mulheres ou com outras pessoas. Mas os homens da série são extremamente desleais. E eu acredito que isso seja muito importante de ser abordado, porque ainda assim nós temos uma preocupação muito grande com a fidelidade sexual, amorosa, romântica dos nossos parceiros de relacionamento, sendo que um papel disfuncional do homem na nossa vida pode trazer muitas, mas muitas outras consequências para além
da infidelidade carnal. E nesse seriado isso fica muito claro, muito claro. Eu vou começar, inclusive, falando do Peter, o Peter Irvine, que é o pai da criança desaparecida, é o pai do Milo. O Peter é um homem bem-sucedido, ele é um empreendedor, no entanto, ele é muito manipulador. Ele é controlador e emocionalmente ele se apresenta como uma pessoa muito presente. Só que ele usa o contexto de estar presente na vida das pessoas também como uma forma de manipulação. Ele chega a dizer para as pessoas: eu preciso que vocês criem problemas para que eu possa resolver. E para isso, ele vai criando casualidades, Gente, engasguei. Ele cria causas. Então, ele se justifica. Ah, porque na minha infância foi assim, os meus pais eram muito distantes, então quem cuidou dos meus irmãos fui eu, desde os 9 anos de idade. Então, ele cria causas. E como ele é uma pessoa que está sempre disposto a ajudar, as pessoas ao redor não o confrontam. As pessoas ao redor aceitam o que ele dá, mesmo que para elas não seja o suficiente, não seja bom ou seja até opressor. Ele chega a oprimir as pessoas devido a, a tamanha manipulação que ele exerce na vida dessas pessoas. E por que manipulação? Qual é a diferença desse Peter ser uma pessoa que ajuda, né, ele é prestativo, para uma pessoa manipuladora? A diferença é simples, mas não é fácil de perceber. A diferença é que ele faz pelas pessoas aquilo que ele considera correto. Então, ele faz pelas pessoas aquilo que ele considera correto e não o que as pessoas realmente querem. Então, ele acaba direcionando todas as rotinas, as atividades, tudo da forma que ele quer, que seja melhor para ele. Então, existe ali um ego envolvido. É tudo por ele, não é pelos outros. Então, tem um narciso grande neste personagem, né? E as pessoas ao redor têm a dificuldade de confrontá-lo por isso. Ele fala baixo, manso, é carinhoso, presente. Ele está sempre disposto a ajudar, a doar, mas ele não está dando aquilo que realmente é necessário. Ele dá aquilo que ele acha que deve ser. E para que haja necessidade, ele acaba inclusive cavando alguns problemas. Ele mesmo cria os problemas para que ele seja o herói, para que ele seja aquele que resolve os problemas. Isso é extremamente perigoso. Esse tipo de pessoa é muito difícil de ser detectada. As pessoas que convivem com ele acabam indo na onda, participando e deixando que ele faça e tome todas as decisões, porque elas começam a duvidar se elas estão sendo injustas. Se é um homem tão bom, se ele faz tanto, será que não é maldade demais brecá-lo? Pedir para que ele pare ou então para que ele faça diferente? Então, é o tipo de pessoa que é muito difícil de ser confrontada. Ela pode até ser identificada e mesmo assim com dificuldade, mas mesmo que ela seja identificada, porque as pessoas ao redor acabam se sentindo sufocadas, insuficientes, né? As pessoas acabam sendo convencidas de que elas não são tão boas quanto ele para resolver as coisas. Então é lógico que ele cria uma dependência. E esse é o sentido da vida do Peter, é criar dependência, porque ele precisa ser aquele que provê. Então, mulherada, aquelas que ainda desejam e sonham com um homem provedor, qual é o preço
a se pagar para ter um homem que provê tudo, sim, mas tudo que para ele é importante, tudo que é correto na visão dele. E se algo sai do controle dele, ele mesmo cava um obstáculo, um problema, um erro, para que ele possa finalmente intervir e dizer: fui eu que fiz. Esse é o Peter, marido da Marissa, que se sente sufocada. E em um determinado plano do seriado, ela coloca isso para fora, quando ela diz que ela arruma desculpas para ele poder ir para a rua, comprar alguma coisa, porque ela sente alívio quando ele sai de casa. Olha só a pressão. Você já sentiu isso? Eu conheço muitas que já sentiram e sentem culpa quando pensam nisso. Enfim, essa é a disfunção do Peter em relação à família dele. Um homem manipulador que se equipara àquilo que nós conhecemos como o narcisista vitimista ou o narcisista oculto. Por quê? Porque a maldade dele é sempre omitida. E o que ele revela é aquilo que ele apresenta de bom. É uma pessoa praticamente impossível de ser confrontada. Mas tem outros tipos de disfunções. E aí a gente vai para outro núcleo desse seriado, que é o núcleo da família da Jenny Kaminsky. Jenny Kaminsky, que é a amiga da Marissa, que tem um filho de 5 anos também, o Jacob, e ela é casada com o Rich Kaminsky. No caso da Jenny, o marido da Jenny é disfuncional porque ele é distante emocionalmente e distante funcionalmente. Ele não é um homem funcional, ativo, prático. As prioridades da vida do Rich são cuidar dele mesmo, ter atividades onde só ele participe. Todas as vezes em que ele precisa participar das atividades da casa, ou até mesmo de ficar e cuidar do próprio filho, o Jacob, ele acaba usando muito o telefone para perguntar para Jenny o que ele precisa fazer, como é que faz, onde estão as coisas. Já ouviu essa? Rich é muito comum, muito. É o tipo de homem disfuncional muito comum de ser encontrado. Ele não sabe onde está nada, ele não sabe como fazer nada, ele parece uma visita na própria casa. Mas ele sente que está vivendo de verdade quando ele está fora. É fora que ele brilha, é fora que ele é alguém. Então ele vai para a faculdade, ele é professor, o Rich, ele vai para a faculdade dar aulas, ele para o carro dele na praia e fica assistindo TikTok, só para não voltar para casa, só para não assumir as obrigações de marido, de pai, de parceiro. E a Jenny, sobrecarregada, né, cheia de projetos profissionais novos, importantes, rolando, ela tem a preocupação com a amiga que está passando pelo desaparecimento do filho, ela se preocupa e se culpa se ela está sendo uma boa mãe ou não, já que ela começa a espelhar o que está acontecendo com a Marissa com ela mesma. E todas essas cobranças seriam vivenciadas de uma forma completamente diferente se o Rich fosse um parceiro da Jenny. Mas ele é uma visita. E em algum momento, a Jenny também faz a sua catarse e pede o divórcio. Ela chega a dizer que agora ela cuidaria só de um filho e não de 2. E é assim
que mulheres que se relacionam com homens disfuncionais como Rich se sentem. Elas sentem que, além de cuidar de tudo que faz parte do papel dela, de ser mãe, cuidar da casa, cuidar da carreira, cuidar do marido, ela cuida de um marido que não faz o mínimo. A sensação que esse tipo de mulher tem é de que ela está sozinha, mas que se ela não tivesse a companhia deste homem, ainda assim ela continuaria fazendo tudo, mas sem o peso de estar sempre tentando contar com ele sem que ele possa, que ele esteja disponível. Então, encontrar com alguém dentro de casa e perceber que, mesmo que ele esteja ali, fisicamente presente, ele não vai fazer nada, ele não presta para nada. Mas existe também um conflito dentro da Jenny, né? Antes dela pedir o divórcio, eu me lembrei agora de comentar, que é o seguinte: existe uma manipulação no Rich também, que é quando ele diz assim para ela, e ele usa muito essa desculpa: você me conheceu assim. Você sabe o quanto que é importante para mim ter o meu tempo, ter as minhas coisas. Quando uma mulher escuta isso, e isso acontece na vida real com uma frequência absurda, né? De o homem falar, mas você sabe que eu sou assim. Ele não está se propondo a mudar, ele está informando. E aí ele completa, e você gostou de mim assim. Você gosta de mim assim. Foi isso que te atraiu em mim. Ele está ameaçando também. Porque ele diz assim: eu não vou mudar. Você já me conheceu assim e você me aceitou assim. Se você não quer mais quem eu sou, então eu não posso fazer nada. Isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça de abandono. É o mesmo que dizer: se você está incomodada, você se muda. E essa pressão, junto com todas as pressões que a mulher vive, de todos os papéis que ela exerce, ele se torna um peso na vida dela. Ele não se torna um parceiro, ele não ajuda em nada, ele é só um peso a mais. Que a Jenny, lindamente, elegantemente, tirou da vida dela quando pediu o divórcio. Voltando para o núcleo da Marissa e do Peter, os pais do menino perdido do Milo, nós encontramos o Colin. Colin é o sócio da Marissa, na empresa muito bem sucedida dela, inclusive. Colin é viciado em jogo. É um viciado em recuperação até onde Marissa sabe. Marissa tem uma empresa que mexe com dinheiro. É uma empresa de investimentos. É uma empresa que movimenta muitas cifras. E durante a investigação, durante os ânimos acalorados, vem a informação de que o Colin teve uma recaída no seu vício e desviou dinheiro da empresa. Qual é a disfunção de pessoas como Colin? Ele é um risco para si mesmo. Ele é um risco para si mesmo. E quando ele não cuida do próprio risco, ele se torna um risco para outras pessoas. Então, um homem que não cuida das suas próprias toxicidades, que não cuida dos seus próprios problemas, ele automaticamente vai extravasar, vai respingar as consequências, os resultados dos seus problemas nos outros. Sendo a Marissa a sócia dele, todo o prejuízo que ele der à empresa, ela também vai pagar, sendo que ela não fez nada de errado.
Tem uma frase que, para uma terapeuta, no caso eu, falar é muito perigoso, mas é uma frase para se pensar bastante. Nunca ajude um fudido sem saber por que ele está fudido. E o Colin personifica essa frase. Marissa deu um voto de confiança, se associou a ele, construiu uma empresa e ele não se cuidou. Porque recaída para pessoas que têm vícios são comuns. E portanto, o cuidado deve ser diário. A pessoa nunca, para o resto da sua vida, ela nunca estará estável o suficiente. E descuidar disso é contar que alguém vai cuidar. Automaticamente. A pessoa que é viciada em algo, seja o que for, ela tem que contar que recaída é algo que faz parte do caminhar dela para sempre. E se ela se entrega a uma recaída, significa que ela sabe que alguém vai dar conta dos estragos que ela fizer. Este é um homem completamente disfuncional para se ter por perto. Ah, Priscila, mas então pessoas com vício não merecem segundas chances? Merecem. Condicionais. Não chances incondicionais. Sempre levando em consideração o tanto que essa pessoa se empenha em se manter dentro do controle, em se manter estável, e o quanto que essa pessoa acredita que só um pouquinho pode, só hoje, só dessa vez, só nessas circunstâncias. Este pensamento, ele vem acompanhado inconscientemente de: se piorar, eu já saí dessa uma vez. Se eu já saí dessa uma vez, ninguém sai sozinho. Sempre haverá prejuízo para outras pessoas. E ele não pensa nas outras pessoas. Então, toda ajuda fornecida a pessoas com vícios, e devem ser fornecidas, devem também ter condições para que as pessoas possam se responsabilizar por aquilo que elas podem causar a elas mesmas e aos demais. Esse é o Colin, que morre no final, tá, gente? Mas fazer o quê? Acontece. Agora nós vamos para o núcleo da Mary. A Mary, ó. A Carrie. Mary. A Carrie. A Carrie, que é a babá do Milo, o menino que foi sequestrado. E sim, foi a Carrie que sequestrou. Eu vou fazer um recorte aqui rapidíssimo, porque outra coisa que me chamou muita atenção nessa série foi a discrepância com a realidade, pelo menos minha, né, da minha vida, do meu ciclo social e nível financeiro. Então, são famílias muito ricas que estão envolvidas nessa série, né? As crianças que estudam numa escola de ricos, os ricos, e sim, eles batalharam para chegar onde chegaram, mas ainda assim é um nível financeiro bem acima. E aí é que tá. A primeira coisa que acontece, né, quando algo do rico é subtraído, é você culpar quem não tem tanto dinheiro. E quem que não tem tanto dinheiro que está próximo desses ricos? Os funcionários, lógico. Então, a primeira a ser culpabilizada, a primeira que virou suspeita, né? Não foi culpabilizada porque não teve julgamento, mas a primeira suspeita foi a babá do Milo. A babá do Milo, em algum momento,
né? Deixou de ser suspeita porque ela entregou tudo que ela sabia sobre a verdadeira sequestradora, que era então a Carrie, que também é babá. Mas entende o que eu quis dizer? A primeira suspeita foi a babá. Então, quando acontece dentro desses contextos, onde tem uma grande diferença de classe econômica, é o pobre, né? Se sumiu algo, é o pobre. Enquanto o Peter, né, faz todas as falcatruas dele de manipulação por baixo dos panos, o Colin desvia dinheiro sem ninguém saber, o Rich, né, marido da Jenny, mente, né? Enfim, é como se a punição não chegasse até eles, devido à vantagem que eles têm pelo seu status social. Mas vamos voltar ao núcleo da Carrie. Por quê? Carrie é sim a sequestradora, né? Quem não assistiu já se lascou, porque chegou aqui, eu avisei que era spoiler, certo? Então, eu quero falar sobre a Carrie também, né? Porque foi muito falado sobre as mulheres da série, mas você vê, a Carrie, a sequestradora, não foi tão abordado quanto foi abordado a amizade entre a Marissa e a Jenny. Vamos voltar. Núcleo da Carrie. O que nós temos lá? Aonde que começou, né, toda a distorção de realidade da Carrie que fez com que ela sequestrasse o Milo. Carrie tem um pai que estava vivo até, acho que o sétimo episódio. E super participativo, super participativo. Esse pai dela, o Rob Murphy, era um cara distante, viciado, criminoso, que ferrou com a vida da mãe da Carrie, que já não era uma pessoa muito boa, porque super maltratava a filha, né? Mas que também não foi um bom parceiro. Ele não foi um bom pai, não foi um bom marido. Ele desestruturou completamente aquela família quando ele trouxe problemas para este núcleo familiar. Então, existe a pobreza, existe a criminalidade e o Rob Murphy, ele escolheu fazer parte de tudo isso e prejudicar essa família. E ele conseguiu. Ele prejudicou esta família. Então, a mãe se tornou amargurada, por mais que ela já tivesse alguma tendência, porque não fala muito da história da mãe da Carrie, mas se ela tivesse alguma tendência e tal, ainda assim ela se tornou uma péssima pessoa, além de toda a amargura dela. E ela se tornou uma péssima pessoa para a Carrie. Carrie foi usada pelo pai, manipulada. A Carrie ela foi apresentada ao crime pelo pai. O pai usava a filha e ensinava a ela a fazer falcatruas. Só que ela também teve outro homem disfuncional na sua vida. Esse outro homem foi o Kyle Smith. O Kyle foi o seu namorado. Por quê? No início de toda essa história, e que lógico é mostrado só depois, porque a ordem, o tempo da história, ele é invertido, porque senão não existe suspense, não é verdade? A Carrie estava grávida. Então ela já veio de um lar desestruturado e ela viu na gravidez e na companhia do Kylo, um namorado, uma chance de recomeçar diferente. E ela falava exatamente isso. O nosso filho é a chance da gente começar de novo e começar diferente.
E aí, é claro que tem a questão da falta de dinheiro, ela querendo montar o quarto do menino e não ter dinheiro e tal. E ela queria dar o seu jeito. Mesmo grávida, com barrigão, ela disse que ia trabalhar para pagar o berço do menino que ela queria comprar e tal. E ela sai para comprar o berço do menino toda empolgada, enquanto que o Kyle vai fazer um ato criminoso. Ele estava revendendo drogas. E aí, quem olha rapidamente pode pensar o seguinte: mas ele queria ajudar de alguma forma, levantar dinheiro para poder ajudar, inclusive, a Carrie a realizar esse sonho de ter uma nova família. Mas homens com este tipo de disfunção, que é a disfunção do egoísmo, do querer ganhar a qualquer custo de forma mais rápida, essa disfunção imatura, ele ferra com a vida da mulher. Enquanto a Carrie estava pensando em trabalhar, de repente mais de um emprego para poder arrumar dinheiro para pagar as coisas do menino dela, ele pensou que tinha que ser melhor, mais rápido e com mais dinheiro. Porque ele é homem, né? E homens têm que ter alternativas mais eficazes do que as comuns, do que aquelas que as mulheres escolhem. E aí ele escolheu uma alternativa criminosa. O que acontece com ele? Ele é preso. Ele é preso e Carrie está sozinha novamente e agora grávida. E é lógico que existe uma disrupção na personalidade dela, onde ela começa a encarar a vida de uma forma completamente sem esperança. E aí começam problemas comportamentais na Carrie que vão acarretar o sequestro do pequeno Milo. Então, mesmo na vida da sequestradora, porque foi isso que ela se tornou depois, foram homens disfuncionais que iniciaram uma vida para essa menina que a levou a, a cometer um crime. E não porque ela era uma criminosa, mas porque ela tinha uma ligação com o pequeno Milo. E aí também vem a parte que muito me toca e que nós só vamos saber no finalzinho do seriado, é que a Carrie era neurodivergente e ela reconheceu o Milo como seu filho, que foi roubado pelo Peter Irvine no começo de tudo. Ela reconheceu porque viu nele características que ela tinha nela. Então, ela não escolheu uma criança rica para sequestrar. Ela queria o filho dela de volta, para que ela pudesse recomeçar a vida. Então, é diferente de uma mulher que também seguiu uma vida criminosa e de uma forma mais fácil tentou dar um up na vida. Não, ela, através de uma distorção de realidade e dos muitos sofrimentos que ela passou, ela colocou uma ideia fixa na cabeça de que iria recuperar o seu filho, com a certeza de que era seu filho, e realmente era, que foi roubado pelo Peter. Ela acabou fazendo isso de uma forma disfuncional. Ou seja, não funcionou para ninguém, inclusive para ela mesma. Através da neurodivergência da Carrie e do Milo, nós acabamos conhecendo um pouco mais da história do detetive do sequestro do Milo. O detetive Alcaraz
é um homem empático, sério, que é o investigador principal, né? Ele é muito ético e ele tem uma empatia pela Marissa, pela criança que foi sequestrada. Ele pensa duas vezes antes de falar, ele não pressiona as pessoas envolvidas porque ele se importa com o sofrimento das pessoas. E ele tem um filho especial. Não dá todos os dados sobre o filho dele, né? Me parece que é síndrome de Down, mas ele aparece várias vezes durante o seriado atendendo ao telefone da sua mulher com a criança, enquanto a criança está tendo algumas crises nervosas. É uma criança não verbal, mas ele consegue se comunicar. O pai se comunica com a criança, consegue acalmá-lo, e isso aparece algumas vezes durante algumas intercorrências. Ele está na rua, ele está indo para um lugar, ele está dirigindo, e aparece então o detetive Alcaraz falando com o filho, falando com a esposa, tentando acalmá-la. É o detetive que descobre que tanto a Carrie quanto o Milo têm uma neurodivergência. E ele saca que essa neurodivergência, inclusive, tem a ver com algo que o filho dele também apresenta. E ele, então, é informado de que as neurodivergências, ou aquelas características, elas são hereditárias. O que me faz pensar que, as várias vezes em que a esposa dele liga para ele, né, pedindo para ele acalmar o filho, pode ser um sinal de que a esposa dele também tenha algum nível de neurodivergência. E ele tenta ser o mais atencioso possível. Com esses dados da neurodivergência, ser hereditária e tal, ele fecha o caso. Ele conclui, então, que a Carrie realmente é mãe do Milo, dentre outros fatos que ele colheu. E assistindo a série, isso fica bem claro. Mas ele é de alguma forma a pessoa que fecha a série. E me surpreendeu. Me surpreendeu porque a Marissa acaba deixando o Peter morrer, né? Ela provoca a morte dele, na verdade, ele tem uma reação alérgica, porque ele é alérgico à soja, e ele morre devido a uma complicação, então, devido à alergia dele. E o detetive, ele saca que o Peter morreu por uma morte provocada ou pelo menos por omissão da Marissa. E o seriado então termina com o detetive indo até a Marissa e falando para ela: eu sei a verdade. No entanto, eu preciso me preocupar com outras coisas. Então, ele absolve a Marissa. E isso poderia ser encarado como um homem empático, um parceiro, né? Que viu na luta da Marissa, com tudo que ela passou com o sequestro do filho dela, que por mais que tenha sido devolvido até o fim do seriado, poderia ser visto como um gesto de empatia dele. Mas para mim fica claro o quanto que mesmo em uma obra de ficção totalmente centrada no sofrimento e na conexão das mulheres e deixando claro as disfunções masculinas, ainda assim é um homem o herói.
ainda assim é um homem que decide, que determina que a Marissa então agora possa viver a sua vida. Agora ela e o filho dela. Que ela não será culpabilizada, ele não vai criminalizá-la. O que ele pode fazer é fingir que não viu, fingir que não sabe. Ou seja, ainda assim, quem bate o último martelo é ele. Isso me surpreendeu um pouco, porque, queira ou não, a empatia do homem ela ainda é super valorizada, como se fosse algo tão raro, que, que devesse ser até premiado. Que homem fantástico, né? Que bondoso. Olha só, ele deixou a Marissa viver. Nossa, que coisa boa, que homem de coração grande. Sendo que, quando a Marissa resolveu matar o Peter, a Jenny nem perguntou. A Jenny simplesmente ficou com o Milo para que ela pudesse fazer o que ela precisava fazer. Sem acusações, sem julgamentos. Um tipo de cumplicidade que só quem sofre o que elas sofriam poderia ter. Enquanto que o homem, quando consegue ter empatia, ele tem também uma premiação por isso. No fim das contas, a pessoa com mais dificuldades e limitações na série foi o Brian Irvine, o irmão do Peter. O irmão que sofreu um acidente, ainda pequeno, ainda criança, e acabou ficando com limitações motoras, né? Precisava de muleta ou até mesmo cadeira de rodas e tomava remédios. Ele ficou com um problema na coluna que tirou grande parte da mobilidade dele. E o Brian foi a pessoa mais funcional dentro dessa série. A pessoa que não deu trabalho, não interferiu negativamente em nenhuma das vidas ao seu redor. Em nenhuma. E não é digno de dó ou compaixão. Ele talvez só não estivesse na posição de usar o que homens usam, sem se perguntar a quem estão atingindo. Bom, deixo aqui então as minhas considerações sobre essa série fantástica que eu maratonei. Infelizmente levei 3 dias porque tive que intercalar com o trabalho, mas olha, que tudo, vale super a pena. Talvez até volte a assistir para pegar mais alguns detalhes, qualquer hora dessas. Curtinha, vale a pena. É isso aí, mulherada. Fiquem de olho às disfunções dos seus parceiros, o que vale e o que não vale a pena. Afinal de contas, o que a gente quer são parceiros, né? É para dividir, para complementar, para compartilhar, para somar e não para ser um peso nas nossas vidas. Até a próxima.